Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. E aí, gente boa de Deus, tudo jóia com vocês? Espero que sim, que a bênção de Deus esteja se multiplicando sobre a sua vida, como os pães se multiplicaram ali no deserto, naquela mesa que o Senhor colocou no deserto. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui no capítulo 14, o que eu chamo de uma pregação expositiva, um estudo textual, um estudo textual aqui do capítulo bíblico. A gente tem estudado todo o contexto e o texto, fazemos uso de uma interpretação histórico-gramatical, onde fazemos uso das ferramentas científicas que a teologia nos oferece para a interpretação do texto, mas também buscamos de Deus a direção do seu Espírito, para Ele poder nos direcionar aqui no estudo bem legal para você. E diante de tudo isso, hoje Mateus capítulo 14, parte 3, episódio número 635, 8ª temporada, onde estamos vendo o livro de Mateus capítulo por capítulo. Eu espero poder concluir esse episódio. Estou com limitação aqui na voz desde o episódio anterior, a gente está com dificuldade, mas enfim, Deus é bom, a gente se esforça e Ele vai nos ajudando, né? A gente faz a nossa parte e Ele vai nos ajudando. Espero que esteja tudo bem com vocês. E é isso. Vamos lá? Aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. Esse é um momento precioso. Busque um momento em silêncio, se possível. Se você estiver no carro, se você estiver aonde esteja você, que essa palavra abençoe sua vida. Essa é a minha oração, tá bom? Caminhando sobre o mar. Essa passagem ela é muito querida por muitos cristãos. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Depois da maravilhosa alimentação de milhares que produziu um grande efeito naquela multidão, despertou o entusiasmo daquele povo, de modo que o povo realmente tentou em vão uma insurreição, ali, uma revolta. Vamos fazer de Jesus um rei. Algo que não estava nos planos dele. Não. Assim ele teve que dispensá-los às pressas, enviando seus discípulos através do mar e retirando-se para as montanhas para um período de oração. Então foi que a tempestade repentinamente caiu no lago e a necessidade de seus discípulos chamarem ele para ajudá-los. Jesus em oração. Aprendemos muito com isso, sem dúvida. Era assim que ele obtinha refrigério espiritual após as labutas e os aborrecimentos do dia. Que ele encontrou a alegria da comunhão com seu Pai, sem influências distrativas. Para Jesus a oração ela era uma necessidade, ela era também uma alegria. Ele não poderia tê-la tratado como um dever formal. Se Cristo não podia viver sem oração, é possível para o cristão ser saudável na negligência da oração? É difícil. Ele orava em solidão. Ele odiava, ele não gostava de orações vistosas das pessoas religiosas de sua época, ostensivamente nos mercados, proferidas com gritos altos nas sinagogas. Ele ansiava por estar sozinho com Deus. Ele encontrou Deus entre as montanhas. Ele orou em momentos críticos, por exemplo, no túmulo de Lázaro, no Getsemane. Agora havia grande perigo de uma insurreição que destruiria seus planos. Para ele, também a terceira tentação pode ter retornado. E ele pode ter buscado força para superá-la. Veja que a oração ela é mais valiosa nas lutas mais difíceis da alma com a tentação. Naquela noite atribulada e escura,
Enquanto o vento açoitava o barco no mar com fúria, ele deve ter soprado com rajadas assustadoras entre as rochas do deserto, onde Jesus estava sozinho em sua oração. E então ele deve ter reconhecido o perigo que isso significaria para seus discípulos. Ele nunca foi egoísta em suas devoções. Era seu hábito permitir a interrupção de suas horas mais sagradas de retiro por algum grito de angústia, algum apelo por ajuda. Então ele desceu até seus discípulos no mar. Deve ter sido um ato de fé de sua parte. Se aventurar nas águas agitadas, mas a fé estava operando por meio do amor. Não é de surpreender que os discípulos não pudessem acreditar em seus olhos e confundissem seu Salvador com um fantasma. Às vezes suas libertações são tão inesperadas e quase boas demais para você, para serem acreditadas. É difícil para a nossa fé acompanhar o ritmo de sua graça. E aí a gente está diante da aventura de Pedro. Essa sequência singular, eu convido você a ler o texto para você entender do que a gente está falando aqui, bíblico. Essa sequência singular ela é bastante fiel ao caráter do apóstolo. Sua impetuosidade, seu entusiasmo por Cristo, sua falha em medir sua própria fraqueza, estão todos de acordo com o que sabemos de Pedro. Não havia necessidade do apóstolo andar sobre as águas, gente. No entanto, Cristo cedeu ao seu capricho e permitiu que fosse um meio de revelar a fraqueza de Pedro e de introduzir uma fonte de força. Aventuras tolas, desnecessárias e até ridículas podem ser transformadas em bons fins. Aprendemos a conhecer Cristo até mesmo por meio das loucuras das quais nós temos vergonha. Escuridão, vento e ondas tempestuosas eram todos contrários aos discípulos. Mas eles remaram onde as velas não serviriam, eles lutaram e ainda assim chegou a hora em que o máximo que eles podiam dizer por si mesmos e por seu esforço era que eles não conseguiriam sem a ajuda do Mestre. A fé é a própria direcionadora do pensamento para alguns, para outros é a resistência paciente às tempestades. Meus queridos, Pedro caminhando sobre o mar, versículo 22 ou 33, capítulo 14, nos ensina tanta coisa. Essa época foi uma crise na vida de nosso Senhor. Milhares de pessoas o seguiram para uma parte isolada do país e insistiram que ele se proclamasse rei. Teria sido uma lição para os líderes dos homens ver como ele induziu a enorme multidão a se dispersar silenciosamente. Mas a tensão era tremenda. Ele teve que controlar não apenas os milhares clamores e apaixonados do povo, mas também a si mesmo. O que é mais sedutor para o espírito humano do que ser levado por aclamação a um lugar de maior influência em algum ambiente? Confiado com o poder de elaborar suas próprias ideias sobre o que é para o bem-estar dos homens. Sentindo, portanto, a dificuldade do conflito, ele se entregou, assim que a vitória foi conquistada, à oração. Ele passou a noite acalmando, firmando, fortalecendo o seu espírito pela comunhão com o Pai. E assim preparado, ele foi procurar seus discípulos. Porque nosso Senhor adotou nesse momento um modo de ação tão extremamente incomum. Ele nunca fez coisas singulares, embora tivesse poder para fazer qualquer coisa. Seu poder era infinito, assim como sua sobriedade de espírito e autocontrole. Seu motivo provavelmente era o desejo de resgatar seus discípulos das dificuldades nas quais ele mesmo os havia trazido. Considere seu provável estado de espírito. Meus queridos, veja o texto e veja que eles primeiro encontraram a profunda decepção de ouvir o nosso Senhor distintamente recusar uma coroa. Eles foram conscientizados de que longe de ajudar seu mestre estava isso. Pior de tudo, eles foram compelidos contra a sua própria vontade de julgamento a embarcar. Eles pareciam ter uma razão muito boa para murmurar contra seu mestre.
E ainda assim, aqui, em seu próprio lago, em seu próprio barco, eles cumprem suas ordens. E eles tiveram sua recompensa, eles continuaram como ele lhes havia dito. Sim, e portanto eles foram surpreendidos por sua presença e ajuda. Veja que os discípulos não podiam deixar de ficar impressionados, principalmente com a atenção plena de Cristo. Sua aparição mostrou a eles que nenhum interesse próprio, por mais perturbador que fosse, poderia fazê-lo esquecer deles, de suas necessidades. Mostrou também que nada poderia impedi-lo de levar-lhes a ajuda de que precisavam. Não é provável que grande parte de sua oração durante a noite tenha sido ocupada com eles? Suas tentações individuais de negá-lo e ir com a multidão? Seria bom se pudéssemos atingir o conhecimento que eles agora adquiriram a respeito da atenção plena de Cristo. Às vezes nós parecemos estar tão completamente entregues a posturas pouco inteligentes, que parece impossível que a ajuda de alguém tão espiritual ela possa nos ajudar em alguma coisa. Mas ele pode se fazer entender pelas forças da natureza, pode encontrar seu caminho até nós, através da maior turbulência. Os homens que tinham tomado a fúria selvagem do vento e do mar como parte do trabalho do dia e tinham enfrentado sem qualquer aceleração do pulso os perigos com os quais estavam profissionalmente familiarizados, ficam horrorizados de uma vez e juntos pela única figura que se aproxima deles sem ameaça ou barulho. Eles viram nisso um mundo inteiro de possibilidades inconcebíveis. Chegando naquela hora, quando já estavam muito pressionados, concluíram que aquilo era uma coisa ruim. A maneira de Deus nos ajudar é frequentemente tão diferente daquela que a gente planeja. Já pensou nisso? Quando chega, a gente murmura, reclama, em vez de sermos gratos, agradecidos. A reação encontra expressão, como de costume, através de Pedro. Não precisamos tentar explicar o pedido extraordinário que ele agora fez. Além de dizer que foi devido à alegria repentina de encontrar o amigo em quem estava toda a sua segurança. Depois de uma noite de tanta tensão, labuta, perturbação do pensamento, e nosso Senhor, ao atribuir o fracasso de Pedro somente à falta de fé, implica que qualquer um com fé suficiente poderia andar sobre o mar assim como ele próprio fez. Ele mesmo fez pela fé. Mas nosso Senhor quis dizer que se apenas um homem acreditasse que poderia andar sobre as águas, isso lhe daria poder para fazê-lo? Certamente que não. A fé é necessária, mas uma ocasião legítima também é necessária. É a harmonia, a identificação com Deus e sua vontade que dão poder para operar milagres. Os milagres de nosso Senhor são, portanto, uma grande promessa à natureza humana. Na pessoa de Jesus, foi mostrado do que essa natureza é capaz quando em sua relação correta e normal com Deus. Os resultados da fé não duraram um momento além da própria fé. O medo de Pedro, por um momento, ele excluiu a fé. As ondas o afastaram de Deus e imediatamente ele afundou. Nós falhamos e afundamos assim que nos separamos e começamos a viver por nós mesmos e para nós mesmos. Nos separamos de Deus e começamos a tentar viver por nós mesmos e para nós mesmos. Somos fortes com uma força muito além da nossa quando vivemos em Deus, com sua vontade no coração e pretendendo trabalhar como sua mão no mundo. Mas essa é a condição humana perfeita, habitualmente realizada somente por nosso Senhor. Há uma condição inferior consistente com a salvação. A condição na qual Pedro, consciente de sua fraqueza e vendo o seu perigo, ele clama: Senhor, salva-me. Existe alguma parte de sua vida, meu querido, qualquer questão de pensamento ou conduta em relação ao qual você sente que está afundando?
e deve em breve ser completamente dominado. Então considere a ajuda rápida, disposta e eficiente de Jesus. O resultado duradouro desse incidente nos discípulos foi a sua convicção aprofundada da divindade de nosso Senhor. Como devemos chegar a essa convicção, sentir que nossa atitude adequada é de adoração, que em sua presença estamos seguros contra toda calamidade, que para o descanso da mente e do espírito, para a educação da consciência, para a plenitude da ajuda, para o qual somos insuficientes, não precisamos ir além dele. Não suponho que esse milagre teria convencido a tripulação daquele barco, mas suas mentes estavam gradualmente acumulando material para entendê-lo. Esse incidente foi apenas uma luz mais brilhante colocada diante desse material e que deu a leitura correta dele. O mesmo material, ou quase o mesmo, está disponível para a gente. Sejamos pacientes, meus queridos, sinceros, esperançosos. Esses homens que estavam com ele dia a dia não alcançaram de repente a alegria de reconhecer no amigo que aprenderam a amar seu Deus, seu Salvador. Mas a experiência de seu amor, sua verdade, sua sabedoria, seu poder, gradualmente os separou em seus pensamentos de todos os outros. Se Cristo não podia viver sem oração, é possível para o cristão ser saudável? Na negligência dela? Difícil, né? Não é de surpreender que os discípulos eles não pudessem acreditar em seus olhos, confundissem seu Salvador com fantasma. Às vezes as suas libertações elas são tão inesperadas e às vezes aparentemente boas demais para a gente acreditar. É difícil para a nossa fé acompanhar o ritmo de sua graça. Vamos orar? Busque um local em silêncio. Pega uma cadeira, coloca do seu lado, convida Jesus para sentar nela, para vocês conversar juntinho sobre tudo aquilo que está acontecendo com você, que está te afligindo, aquilo que está te assustando, te perturbando. Pode ser Jesus chegando para te trazer solução. Ó Senhor Jesus amado e querido, assim como tu buscaste comunhão com o Pai em momentos de tribulação e desafio, nos ensina a fazer o mesmo. Buscar a tua presença em nossas dificuldades. E assim a nossa fé será fortalecida. Assim nós reconheceremos tua ajuda, mesmo que ela venha de maneiras inesperadas e desconhecidas. Que a gente possa sempre lembrar do teu amor, do teu cuidado, confiando em ti, em meio a qualquer tempestade. Amém, amém, amém. Meu querido, minha querida, se Deus quiser eu volto no próximo episódio para a gente continuar meditando na palavra de Deus, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.